Muito boa tarde, hoje quinta-feira são exatamente 13 horas e 17 minutos, dia 27 de nove de 2018, está começando Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, e hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, a candidata a deputada distrital, Adara Campos. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Elton. Um abraço na Kátia e muito boa tarde para a Ceilândia. É uma alegria enorme estar falando aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos detalhar um pouco mais as propostas, né? Estar trazendo um pouco de esclarecimento para o pessoal que ainda está indeciso, que não tem candidato. Vamos em busca da renovação, vamos em busca de novas propostas, né, principalmente aqui para o DF, para a nossa cidade, para a gente poder dar uma atenção especial para o pessoal que está entrando na política. Muito bem. Adara, faz um resumo aí, profissional. Quem é a Adara Campos, para que os nossos telespectadores possa conhecer você? Bom, eu sou servidora da Justiça, já tenho 15 anos, sou mulher, sou mãe de uma menininha de 10 anos, e trabalho na Justiça na Justiça do Trabalho, né? Segui essa carreira na Justiça do Trabalho e também comecei a fazer um trabalho voluntário, né? Aliás, eu sempre fiz trabalho voluntário, já tem 10 anos que eu trabalho com voluntariado. Inicialmente eu trabalhava com algumas terapias que eu conhecia e depois eu comecei a fazer o uso de uma terapia familiar, sistêmica nos tribunais, que é chamado de constelação, para auxiliar as partes que estavam em litígio, né? Então, desde casais que estão brigando, até crianças que estão passando por uma situação de exploração sexual, de disputa de guarda, algo desse tipo, né? Até mesmo problemas com família, com violência doméstica, e recentemente também no programa, né, que trata do endividamento. Então eu comecei a fazer esse trabalho e por esse motivo eu fui chamada para a política. Também sou estudante, sou mestranda na Universidade de Brasília, pesquiso sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? E sou apaixonada por projeto social, por pesquisa, né? Acredito que a gente tem que trabalhar numa educação consciente e também sou terapeuta na cidade, né? E gosto muito de circular aí pelos pontos turísticos de Brasília. Eu acabei de vir da Torre hoje, né? Ontem eu estava em Braslândia, já passamos na Ceasa, na Feira do Produtor, e aqui estou com o Carlos, né? Que é um excelente profissional e para mim é muito bacana estar aqui falando para vocês hoje. Muito bem. Adara Campos, as suas pautas, vamos começar aqui em relação à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Ontem, infelizmente, uma mulher foi vítima de um crime absurdo na Asa Norte, né? Uma moradora, parece uma invasão, não sei, ali próximo ao parque, e houve uma briga com a companheira e aí acabou assassinando a companheira. Sim. Se eleita, a sua prioridade também será na pauta para a valorização da mulher e pedir aos governantes mais um endurecimento na lei para minimizar esse impacto negativo na nossa sociedade? Sim. Eu vejo, Carlos, que é importante não só essa questão do endurecimento da lei, eu acredito mais no amolecimento dos corações. Sim, né? Claro. Então, eu vejo assim, por exemplo, com uma certa reserva, quando a gente não trabalha só a questão da vítima, não trabalha o agressor. Então, hoje, né, nos grupos que a gente fez de violência doméstica, eu pude observar que os homens também são vítimas, não estou dizendo que isso justifica, né, a violência contra a mulher, mas muitas vezes os agressores sofreram violência a vida toda e eles têm uma violência naturalizada. Né? Então, na verdade, nós temos que tratar lá na origem quem são as nossas crianças, né, e trazer aí desde comunicação não violenta até a importância da cidadania, das pessoas estarem se relacionando, né, de uma forma equânime, e homens e mulheres serem vistos como pessoas iguais, equivalentes e que precisam de respeito, né, de atenção e do nosso acolhimento. Então, a violência doméstica, para mim, é uma pauta muito importante, né? Eu já fui vítima de violência doméstica, né? Então é algo que me toca realmente o coração, né? Para mim é o pior tipo de violência que a pessoa demora a perceber que está, né, em situação de violência, e essa que é voltada para a mulher, eu vejo ainda mais grave porque tem uma questão cultural de achar, né, que é normal. O pessoal fala que a briga de marido e mulher
não se mete a colher, quando hoje isso não é mais verdade. A gente vê que é algo que é do Estado, é público, as pessoas precisam denunciar, precisam socorrer, né? Muitas vezes a mulher fica nessa situação de violência por uma dependência econômica, por uma dependência afetiva, então é importante esse socorro e esse socorro tem que ser imediato. Muito bem. Dignidade para a família e valorização da vida. Qual a sua pauta seria nesse sentido? Então, em questão da dignidade para a família, eu trabalho com essa pauta há muito tempo, né? Já faço esse serviço voluntário, e aí desde crianças e adolescentes que estão precisando de um socorro, até pessoas, casais que estão querendo adotar crianças, né? Outra pauta também que eu acho muito importante é respeitar as uniões homoafetivas, né? Porque cada um tem o direito de se relacionar, de escolher seu parceiro. E outra coisa também que é muito importante nessa questão da dignidade da família, eu acho que é o respeito também à questão da tolerância religiosa, o respeito à religião de cada um, né, a cada um ter a sua escolha, acho que a gente está precisando um pouco de uma tolerância, né, nas nossas sociedades, na nossa relação, e eu estou vendo esse movimento político assim, às vezes muito violento, às vezes as pessoas não aceitam que o outro pensa diferente, né? Então eu acredito que a família é a base da sociedade, né? Eu sou cristã, eu acredito muito nessa questão da providência divina, minha campanha está sendo feita, né, com providência divina, mas eu acredito que a gente constrói uma sociedade melhor quando a gente respeita, né, o pensar diferente. Então, essa questão de trabalhar a família, eu acredito que é a família não só papai, mamãe, filhos, mas todas as famílias, né? Às vezes, por exemplo, os pais são falecidos, a família são irmãos que moram juntos, né? Às vezes a família é só um pai ou uma mãe que cuida de uma criança. Então a gente precisa olhar todas essas pessoas com muito carinho, com muito acolhimento, né? Levando em consideração que a gente não sabe onde é que aperta o calo do outro, né? Então a família aqui eu vejo como algo muito abrangente. E eu coloquei também a valorização da vida, que eu estou em parceria também com o professor Lacerda, que trabalha muito com essa questão do suicídio, né? A gente tem hoje muitos jovens com questões de mutilação, a gente está até no mês do Setembro Amarelo, né? Então, a gente faz essa campanha de valorização da vida, né? Se você está triste, se você está se sentindo solitário, depressivo, procure ajuda, não deixe chegar num ponto que você não desacredita da vida, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Eu gosto muito daquela música do Raul, né? E procure ajuda, procure um amigo para conversar. Então, a gente trabalha muito nessas campanhas de prevenção ao suicídio, né? De valorização da vida. E aí entra tudo, tanto o combate, né? A questão da droga, do álcool, né? Às vezes as pessoas buscam, não é maldade. A pessoa tem uma ferida, tem uma dor na alma. E é importante que a gente dê atenção para essas pessoas também. Muito bem, a inclusão sistêmica na educação. Então, a inclusão sistêmica na educação, eu quero fazer um convite para a Ceilândia e para você também. Sim. No dia 3 de outubro, eu e o professor Israel faremos uma audiência pública, né, para discutir um projeto de lei até que eu escrevi. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu escrevi esse projeto de lei e dei entrada em nome da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, no intuito de incluir essa terapia, que é chamada de constelação, na rede de educação do DF. Então, isso passando vai ser assim um grande passo para o DF, né, que é uma forma mais humana dos professores estarem tratando com os alunos, dos pais estarem lidando com os professores e das mediações comunitárias e escolar. Então, no dia 3 de outubro, às 19 horas, na Câmara Legislativa da Ceilândia, do DF, alô Ceilândia, fica o convite, né? 3 de outubro, 19 horas, na Câmara Legislativa do DF, faremos uma audiência pública para debater a inclusão dessa terapia na rede de educação do DF. Muito bem, em relação à humanização da justiça. Humanização da justiça é um projeto que eu já faço também, que é esse atendimento humanitário. Então, o que acontece na justiça? Muitas vezes o casal chegava na justiça e eu já peguei caso de uma mulher, por exemplo, que eu perguntei para ela, né? Você quer, né, divorciar? Ela estava com um pedido de divórcio litigioso. E ela falou assim para mim, não, na verdade eu quero ainda esse homem. Né? Então, muitas vezes, a parte não consegue colocar em palavras o sentimento e ela precisa dessa ajuda. Então,
a minha intenção, e aí como distrital, né, como deputada, como alguém que vai ocupar um cargo público, é que esse atendimento seja ofertado em todas as varas, principalmente varas de família, vara criminal, né, mães que estão com adolescentes que estão envolvidos com droga, com tráfico, e estão aí internados em unidade de internação de medida socioeducativa, pessoas que estão cumprindo pena no regime aberto, semiaberto ou fechado, que essas pessoas possam ter esse acolhimento, né? Então é muito bacana que as pessoas estejam sendo atendidas realmente, porque a intenção do judiciário não é só resolver o processo, é dar cabo e resolver o conflito como um todo, né? Então eu entendo a humanização da justiça como a pessoa chegar no tribunal, né, e ela ser atendida como se ela estivesse em casa. Muito bem. E a questão da honestidade e transparência no meio político, ser eleito, não das suas pautas, né? Sim, eu acredito que a honestidade e a transparência eu coloquei ali só para dizer que eu sou ficha limpa. Claro. Né? Agora, não é nenhuma proposta, na verdade, de governo. A honestidade e a transparência, inclusive, assim, a transparência é um dos princípios da administração pública, tem uma lei que rege a administração pública, né? Então, assim, quando a pessoa está num cargo, ela tem que prestar contas de como que ela está aplicando esse dinheiro. Então, isso é mais do que a obrigação de um político, né? Eu coloco porque hoje tem várias pessoas que estão respondendo a processo, né, estão concorrendo, então a gente faz um chamado, uma conscientização aos eleitores, pesquisem o seu candidato, né, verifiquem qual o histórico dessa pessoa, né, o que ela fez já de concreto, né, por exemplo, eu nem entrei ainda, eu já escrevi 2 projetos de lei, então assim, as pessoas me perguntam, o que você vai fazer? Eu falo, eu já estou fazendo, né, eu já estou fazendo, e, inclusive fui chamada para a política por estar fazendo, por estar atuando, e vou continuar atuando, né, independente da candidatura, isso é algo que me movimenta, eu vejo que a gente tem que se ver como indivíduo, né, como integrante de uma família e como integrante da sociedade. Então, como sociedade, enquanto sociedade, eu acho que eu tenho muito a contribuir, né, não só com essa questão da honestidade, da transparência, como também da gestão pública, né, eu tenho formação em direito, tenho formação em contabilidade, tenho uma pós em controladoria governamental, que é exatamente essa questão das contas públicas, né, como é que a gente vai aplicar esse dinheiro, e agora estudando essa questão dos direitos humanos. Então, eu tenho certeza que eu posso contribuir demais com a política, e como deputada distrital, eu costumo falar, eu sou a sua deputada distrital e eu estou aqui a serviço. Muito bem, essa é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando aos candidatos e candidatas ao governo do Distrito Federal a conversar com você, eleitor, para que faça a escolha correta no dia 7 de outubro, definindo quem iremos realmente nos representar na Câmara Federal, Distrital, Senado e Governo. Em relação aos feirantes aqui do Distrito Federal, então, eu estou com uma pauta bacana para os feirantes. Eu amo feira, né? Para ser sincera, eu gosto muito de feira. Minha mãe, quando eu era pequena, ela me levava muito ali na Feira da Torre. Então, é uma feirinha que eu sempre gosto de ir lá. Eu sou cearense, sou nordestina, então eu vou lá com uma tapioca, né, como um acarajé, e gosto muito de passear. Na época que eu ganhei minha menina, eu fiz um enxoval muito ali na Feira da Torre, né, e trouxe os móveis de uma colega que trazia de uma feira de São Paulo. Então eu tenho uma pauta que eu acho assim, é trazer o movimento para as feiras, né? Eu acho muito importante as festas populares e as feiras. Eu tive em Braslândia, né, tem até um encontro de violeiros, por exemplo, lá, né, que suspenderam. Eu falo, não, bora dar continuidade. Então, eu vejo, assim, que como deputada distrital eu posso dar voz aos feirantes, voz aos ambulantes, às pessoas que hoje, pelo desemprego, o mercado informal está muito movimentado. Então, qual que é a forma que a gente pode de incluir essas pessoas no mercado, né, valorizando o emprego, porque até, como eu sou da Justiça Trabalhista, uma outra pauta que me pega muito, que me toca o coração, é a questão dos trabalhadores, né, a pessoa quando tem um emprego, ela tem a dignidade, né, que é o princípio da dignidade do trabalho. Então, eu vejo com bons olhos, né, essa questão dos feirantes, Feira da Torre, Feira do Paraguai, tem um colega meu que está me ajudando lá, Feira do Produtor, Feira da Ceasa, Feira da Ceilândia. Amanhã, né, eu estarei lá na Rádio Show, na feira, falando com o pessoal de lá. Então, eu tenho uma proposta bacana, tanto de divulgar, e até nas minhas redes sociais eu vou estar divulgando. Isso aí é fácil e barato de fazer, né, incentivar as pessoas a não irem só para o shopping.
Procurem as feiras também, tem a Feira do Bandeirante, tem a Feira do Guará, eu estive na Feira do Guará no final de semana. Então, Brasília tem um movimento cultural que precisa ser incentivado, né? E incentivar as feiras é também incentivar os músicos que ficam lá também, né? Os artesãos. Então, eu vejo com um olhar muito carinhoso para esse pessoal que precisa de uma proteção. Muito bem, em relação, dentro desse contexto ainda da apoio aos feirantes e comerciantes, ambulantes, você tem a pretensão também, junto com seus pares, acabar com a AGFIS ou tentar melhorar a função da AGFIS? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que melhorar a função da AGFIS, delimitar a competência de atuação e fazer com que ela atue de uma forma que não prejudique, né, digamos assim, quem está precisando trabalhar. Inclusive, tem umas revendedoras da Avon, por exemplo, que elas precisam, às vezes, cadastrar os prospectos delas e não estão vendendo produtos. E muitas vezes, né, a AGFIS, às vezes, confunde o produto, né, com a prospecção de clientes. E aí elas ficam com medo de ir à rua, de botar uma mesinha, né, de pegar essa prospecção. Então é preciso delimitar para que eles possam, o pessoal, não só feirantes e ambulantes, mas as pessoas que realizam vendas diretas. E hoje nós temos muitas mulheres que trabalham aí com Jequiti, Natura, Avon, né? Até o Boticário hoje tem aquela revistinha e aquilo vende, meu amigo. É uma coisa assim, é um movimento muito grande, já é um comércio que não é mais informal. Então eu acredito que a gente pode movimentar esse comércio, né? Separando. Tudo bem, tem a legislação não pode vender os produtos na rua porque tem que ser de porta em porta, é aquela estrutura de comércio. Mas elas podem prospectar esses clientes, já não vai estar vendendo produto, né? Então é preciso ter um diálogo melhor com a AGFIS. Muito bem. Em relação à proteção à criança e ao adolescente, com a crescente migração de muitos adolescentes com crimes absurdos aqui no DF, assassinatos em todo o país, é necessário, sabemos que não vai ser competência da Câmara Distrital, mas Sim. você como atua na área, né? Juntamente com o deputado federal, Senado e governo, um debate mais acalorado em relação a essa situação. Acalorado Sim. no sentido de buscar uma solução. Uma solução, para sim. minimizar o impacto negativo dessas crianças. O que eu vejo assim, tem uma frase, eu não sei se é o Paulo Freire que falou, que ele fala assim, se a gente não construir escola, a gente vai construir presídios. Né? Então, pegar quando o adolescente já tem uma violência naturalizada. Por exemplo, os casos que eu atendi de adolescentes na Santa Maria, né? A menina que eu atendi, ela falava assim, eu tomava café e na mesa de café tinha maconha, cocaína, e depois, quando ela, com 6 anos, 7 anos, ela já fazia alguns movimentos de aviãozinho do tráfico, e depois, com 12 anos, ela já estava na rua porque o padrasto introduziu ela no crime. Então, se a gente não fizer uma proteção a essas crianças, elas crescem com uma violência naturalizada, achando que aquilo é normal. E aí, depois, é muito mais difícil reverter, né, e conseguir estimular essa criança, digamos assim, a uma vida uma vida fora do crime. Então, outra coisa que eu acho bacana para prevenir isso, as pessoas não sabem, mas pelas estatísticas, o esporte e a música tira até mais do crime, às vezes, do que a escola tradicional. Sim. Então, construir quadras, fazer projetos voluntários, projetos de professores que possam estar estimulando ali o vôlei, o handball, né, o basquete, a natação, e principalmente esportes que digam respeito a grupos, a pessoas aprender a conviver com o ganhar e o perder, né? Não é só o ganhar, e a pessoa aprender a passar a bola, digamos assim. E aí o esporte e a música também, a música inclusive é o que mais tira do suicídio, por exemplo, né? Que é como se assim, a pessoa é tocada na alma, né? Ela é tocada no fundo do coração dela. Então eu acho que esse projeto de discutir maioridade penal, que aí não vai ser competência do distrital, mas a gente vai estar entrando nessa discussão política, né? Eu acho que, na verdade, é o que faremos com essas crianças para que elas não precisem ou não entrem no crime, né? Porque se a gente não der oportunidades para elas, a gente, por mais que baixe a idade, daqui a pouco a gente está
tendo que prender menino de 12 anos, né? Então, a questão é o que nós, como sociedade, não estamos fazendo. Então, além da escola, o que a gente pode ofertar? É esporte? É música? Uma música é uma coisa tão simples, e aí você está dando emprego também para os professores de música, para os professores de educação física. Então, acredito que a gente tem outras medidas, além de ficar só reduzindo a maioridade penal. Muito bem, incentiva a maternidade e adoção consciente. É um projeto seu também. É um projeto meu, inclusive, como eu falei, eu sou mamãe, eu tenho uma menininha de 10 anos, né? E uma das coisas que eu vejo na maternidade é quando você ganha um filho, você fica muito vulnerável, né? Então, é muito importante que a família apoie essa mulher que ganhou, né, esse bebê, e pensar assim, muito na primeira infância. Eu acompanhei algumas audiências públicas da primeira infância, principalmente as que reduziram, ou que, perdão, deram aquela licença paternidade, e eu vi que tinha até uma gozação com os homens. Ah, vai tirar licença, quando na verdade é importante que aquele pai esteja ao lado daquela mãe, sim, naquele momento, né? Então, assim, a gente não está dando folga pro homem, né? Na verdade, a gente está investindo na criança, investindo nesse cidadão. Então, a proteção à maternidade, eu acho que passa tanto por essa conscientização da importância do pai também na primeira infância, né? Não só da mãe, da família estar perto, e a importância também da mãe, quando for voltar para o mercado de trabalho, ter aonde deixar os filhos. Então, isso aí eu vou bater muito essa questão das creches. Muito bem, pode prosseguir. Né? As creches, para mim, é algo que tem que ter para a mãe poder, sim, sair para trabalhar com segurança. Ou, né, se ela, por acaso, for querer esse movimento da mãe crecheira, né, que são uma questão mais de bairro, até 4 a 6 crianças para aquelas mães que ganham até um salário mínimo, que essa mãe, de repente, ela quer trabalhar em casa, que isso seja respeitado também, né? Quantas mães ganham dinheiro aí fazendo bolo, palha italiana? Tem uma amiga minha que ganhou muito dinheiro fazendo palha italiana, aquele docinho, né? E ela falava, eu não quero sair de casa, eu quero trabalhar em casa. Então, a gente pode pensar em emendas, né? E aí, como deputada distrital, eu posso indicar emendas ao Legislativo para garantir uma verba, linhas de crédito, que protejam e que essas mulheres empreendedoras. Exatamente. Né? Dentro desse contexto também a voz das mulheres nos espaços de poder. Isso eu acho muito bacana, né? E eu vejo assim, dar voz às mulheres não é tirar a voz dos homens, né? Eu até peço perdão por interromper, porque agora virou uma bolha ideológica. Isso, brigar, né? De mulheres versus homens. Aí querem atribuir responsabilidades aos homens, dizer que os homens são opressores, mas não é bem assim que está acontecendo. É uma guerra desnecessária. Eu vejo assim, que o ideal é a gente trabalhar em parceria. Né? Isso, né? Então, assim, dar voz às mulheres, por quê? Porque tem uma construção, sim, de aí, patriarcado, anos que as mulheres não puderam trabalhar, não puderam estudar, né? Então, a gente tem uns anos aí de delay, né, até chegar. Por exemplo, no mercado de trabalho, às vezes é comum o homem e a mulher ter o mesmo cargo e o homem ganhar mais, né? Mas isso não tem que ser visto como revolta, isso é assim, passou, aconteceu, e agora a gente está tendo a oportunidade de também estar nesses espaços de poder, mas que seja algo assim real, né? Que a gente tenha condição também de falar dos projetos. E a mulher nos espaços de poder, eu acho que ela pode contribuir, não brigando, que é isso aí que o Carlos está falando, a gente não vai conseguir nada, né? Brigando, confrontando, muito pelo contrário, a gente precisa do apoio dos homens e fazer projetos que beneficiem nossas crianças, os nossos adolescentes, né? A gente traz um olhar que às vezes é diferenciado, né? Mas é bacana as pessoas também olharem as candidatas e verem as propostas, né? Eu falo assim, pesquise no seu candidato as propostas que ele traz, claro, né? Se ele pode te ajudar, se ele te representa. Eu falo assim, eu posso ser uma voz na Câmara Legislativa, não só para as mulheres, como para os homens também, né? Os homens também têm interesse, por exemplo, de ser respeitado como pai, né? De ter um acesso ao filho. Às vezes algumas mulheres brigam com os maridos, brigam com os homens, e aí não quer deixar aquele pai ver a criança. Alienação parental. Alienação parental é uma coisa muito séria, né? Então, assim, que isso não, que os filhos não sejam fetiche. Eu acho que o homem e a mulher podem brigar bastante, né? Se quando tiver que discutir, vai ter que discutir, mas que não envolvam as crianças. Então, nesse sentido aí, não só as mulheres como os homens, eu acredito assim, se sintam protegidos por mim, porque aí eu vou lutar para que essa criança tenha direito a pai. E aí não é ficar contra a mulher, não é ficar contra o homem, é ficar a favor da criança, a favor da família. A metade da criança vem do pai, metade vem da mãe. Ele tem direito a ter convívio com ambos.
Muito bem, vamos passar aqui. Agora estamos aqui ao vivo na TV Estação 26, entrevistando a Dara Campos, candidata a deputada distrital, oportunizando a você, eleitor, que faça a sua escolha responsável no dia 7 de outubro. E para isso, a Estação Entrevista trouxe aqui, durante esse período eleitoral, várias candidatas e candidatos também. E hoje estamos aqui entrevistando a Dara Campos. Em relação à defesa aos servidores públicos e trabalhadores, qual seria o seu projeto? Bacana. Bom, eu sou servidora pública há 15 anos e já fui seletista, carteira assinada, eu já fui bancária, trabalhei no Unibanco numa época, trabalhei no Terra, provedor de internet. E, assim, eu vejo, por exemplo, com reservas, essa questão da terceirização, até porque eu trabalhei na Justiça do Trabalho, a maioria dos processos passam por essa questão da terceirização, de um verdadeiro desrespeito mesmo aos direitos trabalhistas, né? O trabalhador realmente não tem como competir com uma empresa grande, então é importante que esses direitos sejam resguardados por lei. A gente passou aí essa reforma trabalhista, mas ainda está em discussão. Então, você é contra ou a favor? Olha, eu não sou a favor da reforma trabalhista, não. Até porque, como eu venho da Justiça do Trabalho, a gente vê que realmente foram muitos direitos que foram retirados, né? E eu acredito que o trabalhador, ele precisa de uma proteção, né? Eu diria assim, algumas verbas precisam ser mais discutidas, enfim, passou, mas ainda tem algumas ações correndo, né, de proteção ao trabalhador. Então, eu vejo que isso é algo que a gente precisa estar olhando com muita cautela. Né? Em relação aos servidores públicos, eu vejo assim, o servidor virou meio que o bode expiatório da Previdência, né? Como se todo o problema fosse o do servidor, quando na verdade a gente vê tanto dinheiro indo para o ralo no nosso país, tanto dinheiro desviado, né, com corrupção. Em apartamentos, né? Então, assim, a questão não é o servidor, né? Claro, tem uma conta ali que vai precisar ser vista, né? Mas assim, eu fiz ciências contábeis e atuariais, então a gente vê que a questão da Previdência não é o servidor público. Então, seria o meu entendimento é que o servidor não pode ser o bode expiatório dessa situação. Né? Claro que existem alguns salários que são fora do padrão, fora da realidade, isso sim, eu acho bacana ter o teto. Agora, a maior parte dos servidores são trabalhadores que se entregam para o trabalho, que dão sangue, dão suor, e existe uma cultura de desrespeitar e desvalorizar o servidor público, quando na verdade o concurso público, você está lá por mérito, né? Eu vejo assim, nossa, eu estudei 1 ano para passar num concurso. Então, há uma pessoa que se esforçou, que se dedicou, então eu visto a camisa do servidor público. Muito bem, em relação à proteção à Universidade de Brasília. Então, a UNB passou por alguns cortes, né, mas depois até o governo voltou atrás, e aí, como distrital, né, eu faço um apoio e um lobby muito grande, né, para respeitar a universidade, para garantir verbas, para que não tenha cortes orçamentários e para que a gente possa estar valorizando a pesquisa, né, valorizando, é super importante esse serviço que as universidades públicas fazem. Né, eu já estudei em faculdade privada, já estudei em universidade pública. É diferente, né? Essa questão da extensão, da pesquisa numa universidade pública é outro esquema, então isso precisa ser preservado para o bem do país. É como se ali é um laboratório, ali é uma colheita que a gente vai ter futura, né? A gente veio cortando, por exemplo, bolsas de R$ 1.500, né? Depois, tudo bem, voltou atrás, mas teve esse movimento. Isso não pode ter, né? Isso tem que ter uma proteção a essas pessoas que estão se dedicando à pesquisa e aos estudos. Muito bem. Em relação à valorização dos terapeutas do Distrito Federal. Então, bacana. Eu sou terapeuta na cidade, sou consteladora, né? E vejo que tem vários outros terapeutas que hoje, inclusive, tem algumas práticas que foram colocadas no SUS, né? Então, eu tenho um olhar muito carinhoso para os terapeutas, inclusive terapeutas, eu peço apoio, peço voto, 43003, eu sou a sua deputada distrital, né? Tanto esse olhar da sustentabilidade, que é ver o ser humano como um todo, né? Como essa questão das terapias, de elas estarem sendo introduzidas nos órgãos, estarmos tendo oficinas nas praças públicas, né, estarmos também lutando aí pela carreira do terapeuta, pela valorização. O projeto de lei 9.444 de 2017, ele tem o intuito de incluir a constelação sistêmica no Poder Judiciário, que isso futuramente vire também, né, um movimento de mais empregos, de respeito a essa profissão do terapeuta.
Muito bem. Em relação à sustentabilidade, o lixo como matéria-prima na construção civil e proteção das águas. Então, eu escolhi o Partido Verde porque ele é um partido que preza pela sustentabilidade. Eu tenho 2 colegas que estão estudando essa questão da sustentabilidade, que me trouxeram projetos prontos, que aí eu falo, nossa, caiu do céu. Então, é só endossar, dar os créditos aí a quem fez o projeto, fazer uma menção de honra, né? Porque eu acho muito importante quando uma pessoa faz um projeto que ela seja honrada. Eu acho muito feio quando uma pessoa pega e fala, fui eu que fiz. Não, não fui eu que fiz. Esses projetos do lixo, da água, são 3 colegas. 2 pesquisam, uma faz um doutorado em relação às águas de uma região norte de um rio, acho que é Aimoré, e aí ela falou, nossa, eu vou trazer isso para o DF. Eu falei, pois traga que eu endosso, e como deputada distrital, a gente já fez alguns estudos, se nós não fizermos nada pela água do DF, em 10 anos a gente não vai ter água. Né? Então, a água é assim, vai ser o petróleo do futuro. E sustentabilidade tem sido visto em alguns partidos como chacota, né? Que isso não traz voto. Nossa, isso aí, assim, se a gente não olhar para a água, por exemplo, já disseram que Corumbá daqui a pouco já não consegue abastecer também. Então, assim, a gente não pode olhar para o planeta como fosse algo infinito, né? Que nem amor de mãe, não acaba nunca. Não, né? A gente tem recursos naturais, o Brasil é um país privilegiado, né? Mas hoje, por exemplo, Braslândia e o Parkway, eles têm aí muito da água do Paranoágua que abastece. Se tiver uma ocupação irregular, por exemplo, vai na nascente da água. Né? O Taquari também, o Lago Norte está passando por dificuldades nessa questão. Né? Então, assim, o sol nascente parece que tem uma parte que ficou em cima de uma nascente. Então, a gente tem que ter um crescimento ordenado. Né? Então, todo mundo precisa de casa, todo mundo precisa de moradia, mas é importante que o governo faça uma proteção dessas nascentes de água, né? E em relação ao lixo, a gente tem aí vários projetos que é para transformar o lixo em material para construção civil. E olha que bacana, Carlos, porque a gente vai proteger o meio ambiente e vamos estar gerando renda e emprego, tanto para o pessoal que trabalha como catador de lixo, tanto o pessoal que trabalha com as reciclagens, as associações que fazem as reciclagens, como também o pessoal da construção civil. Né? Então, eu acho muito bacana e esse projeto aí, até um dos motivos pelo qual eu escolhi o Partido Verde, até botar aqui minha colinha, é essa questão da sustentabilidade. Muito bem. Em relação à política de incentivo à adoção de animais? Então, todos os meus animais são adotados, eu tenho uma cachorra, tenho 3 gatinhos, tenho um jabuti. E aí eu gosto muito de animais, principalmente porque eu tenho criança, né? Quando a criança está assim tristinha, não tem nenhum amiguinho para brincar, a gente lá solta a cachorra, que a cachorra alegra o ambiente. Então eu acho muito bacana. E eu vejo assim, bicho é bicho, não precisa ter pedigree, não é verdade? Claro. Então assim, os animais eu acredito que eles pegam muito da nossa tristeza, da nossa felicidade, né? Quantas vezes eu cheguei em casa, às vezes desanimada, e vinha minha cachorra, vinha minha gata, às vezes eu mesma sem paciência com o bichinho, e eles têm um amor incondicional, um amor puro. Então acho que toda criança merece um bichinho de estimação, seja um gatinho, seja um cachorrinho, seja um passarinho, né? E eu acho muito importante incentivar a adoção. Tem muito animal na rua, a gente tem aquelas feiras de adoção. Eu sou super a favor das feiras de adoção, né? Inclusive vou divulgar e apoiar aí nas minhas redes sociais. Eu vejo muitos candidatos falando a respeito dos animais, né? Assim, e houve uma situação onde foi solicitado por uma candidata onde os cavalos, os carroceiros. Existe, por exemplo, aqui no Distrito Federal, uma possibilidade de reeducar esse carroceiro à utilização da bicicleta, e os cavalos, que até então puxavam a carroça, no caso açoitados, né, poderiam serem utilizados para as crianças como forma de terapia, a ecoterapia, não é? A ecoterapia é muito bacana. Eu tenho uma amiga que faz esse movimento, ela dá aula de ecoterapia lá na hípica ali do Piquet, e ela recupera muita criança autista, né, muita criança com síndrome de Down. Então eu acredito que os cavalos podem ser muito bem aproveitados, né, nessa atividade. Em relação à questão da carroceria, eu penso assim, isso a gente tem que pensar com muito cuidado, porque às vezes também aquele cavalo é o meio de subsistência de um ser humano, né? Então qual que é a forma que a gente encontraria
para poder liberar o animal, mas também que não deixasse essa pessoa sem o sustento dele, né? Então a ideia da bicicleta é uma boa ideia, sim, com né? a arrecadação do GDF é possível fazer muita coisa. Sim, falta sim. gestão, né? E Sim. eu faço votos que você consiga sentar na cadeira para poder fazer a fiscalização. Inclusive, eu vou pedir seu voto, Carlos. Vote em mim. Tá joia. Olha só, em relação à saúde preventiva para todos. Saúde preventiva, tem algumas ONGs que me procuraram, até a ONG Saúde Até Você, um grande abraço lá no Carlos e no Cláudio, né? E assim, eu vejo que a gente tem que fazer algo preventivo. Então, eu vejo com bons olhos a questão das terapias no SUS, que seria a pessoa se prevenir, e aqui a saúde eu vejo não só como a saúde física, como também a saúde mental, a saúde emocional. Então, às vezes, estar cuidando das emoções é estar prevenindo aí um infarto, né, uma úlcera. Então, eu vejo de uma forma que eu incentive a prevenção. Mutirões de saúde, eles têm um curso muito bacana, que no sábado eles dão a parte teórica, no domingo eles fazem mutirão para a população, né? Então, eu pretendo incentivar o trabalho de pessoas que já estão atuando de forma voluntária com sucesso, trazendo um aporte para quem já está com a mão na massa, né? E aí atendendo a população. Muito bem. Em relação à segurança pública, dentro de suas propostas, né, se eleita, a destinação de emendas parlamentares para a valorização de membros da segurança pública. Isso, eu vejo assim que nesse caso aí vai ter que ter uma melhora, da mesma forma assim, professores e policiais, eu não vejo outra solução a não ser dar um aumento. Então, eu sei que é algo que é um estica e puxa danado, geralmente o que a gente está vendo são cortes. Então, se fosse assim, se eu fosse investir em dinheiro, né, como parlamentar, as minhas emendas vão muito para essa questão de valorizar a carreira do professor, porque ali eu vejo que vai ser o futuro da nação, que é cuidar das crianças e da educação, né, e uma melhora que a gente vê hoje bandido, né, o pessoal fala, bandido está ganhando mais do que policial. Olha, eu vejo que é muito complicado isso, ainda mais que eu sou dos direitos humanos. Eu vejo que tem que ter um respeito às pessoas que estão sendo confinadas e tal, mas o policial também tem que ser visto com muita atenção, porque ele é um membro do Estado, é ele que garante a segurança, que garante, né, esse combate à violência, então eu acho que eles têm que ser prestigiados sim. Então eu incluí nas minhas propostas, pois eu vejo que é muito importante essa questão da segurança. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Hoje entrevistamos aqui a Adara Campos, candidata a deputada distrital pelo Partido Verde. Adara, eu gostaria que você olhasse para a câmera ali, deixasse o seu recado para a população do Distrito Federal, falasse o seu número, tá? E eu vou querer tocar minha musiquinha. Me presta aqui o seu telefone. Adara Campos, deputada distrital, é 43003, para promover uma mudança social. Adara Campos 43003. Para promover justiça e educação, cuidar da natureza e da nossa população, para lutar pela saúde e o servidor trabalhador. Adara Campos 43003. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer aqui ao Carlos, agradecer a Kátia, agradecer à Rádio Estação 26 a oportunidade de estar aqui. Eu convido vocês a conhecerem a minha plataforma, adaracampos.com. Eu sou a sua deputada distrital 43003. No dia 7 de outubro, vote certo, vote renovação, Adara Campos 43003. Quero agradecer a você pela audiência, fiquem com Deus, compartilhe os vídeos da grade horária da programação da Estação 26, vários programas, o Espaço Aberto com o nosso amigo Eduardo vai estrear após as eleições, programa cheio de variedades e qualidade para a população do Distrito Federal. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Fiquem com Deus.